voltando a falar um pouquinho desse ambiente político, religioso também, né, porque essas questões envolviam a Igreja Católica, a Igreja Anglicana e os puritanos, esse ambiente conturbado da Inglaterra durante o século XVII, especialmente, nós temos uma alternância no poder entre católicos e protestantes, né? E isso já gera uma controvérsia, já gera um ambiente conturbado por si só. Mas nós tivemos ali, no final da primeira metade do século XVII, a vitória dos puritanos nas eleições para o parlamento. Isso, inclusive, fez com que fosse aprovada a Confissão de Fé de Westminster e depois os catecismos, né, o catecismo breve, o catecismo longo de Westminster. Agora, depois dessa vitória dos puritanos nas eleições para o parlamento, sucedeu-se uma república. Então houve uma revolução, a Revolução Puritana, e houve o estabelecimento de uma república, que na verdade foi uma grande ditadura, né? Foi uma república regida com mão de ferro por Oliver Cromwell, o chamado Protetorado de Cromwell. Então depois do Protetorado de Cromwell, não durou muito tempo também, né? Era um período de muita instabilidade política. O Carlos I, da dinastia dos Stuart, retoma o poder. A dinastia dos Stuart, que era aquela que o Hobbes pretendia favorecer com o seu pensamento absolutista, né? E o Carlos Stuart, inclusive, era católico. Então você vê que tem alternância, protestantes, puritanos, católicos, enfim. E aí essa retomada da dinastia dos Stuart e agora com um monarca católico faz com que os protestantes, que aí eles faziam esse movimento de cruzar o Canal da Mancha também, né? Já começou lá com a Maria da Escócia essa coisa. Mas aí os protestantes ingleses que estavam bem acomodados lá na Europa, né? Os puritanos que realmente não queriam se envolver em disputas políticas foram para os Estados Unidos. Os puritanos que queriam assumir o poder acabaram também sendo suprimidos, né? Então você tinha já protestantes não tão radicais assim, realmente o pessoal do anglicanismo, né? Junto lá na Europa com os holandeses, e aí então Guilherme d'Orange, que era um monarca, né, da Casa de Orange, que é a casa do trono holandesa, ele então reúne uma armada, né, uma frota de navios, e cruza o Canal da Mancha em 1688. Em 1689 se completa a chamada Revolução Gloriosa. Essa Revolução Gloriosa, ela consolida o pensamento do Locke, do liberalismo e do parlamentarismo em especial, né? A teoria da separação de poderes para o Locke. O Locke foi o primeiro, talvez, a falar em separação de poderes, né? E a separação de poderes para o Locke separa os poderes em dois, né? O poder executivo e o poder legislativo. E aí, então, é consagrada a doutrina da supremacia do parlamento inglês com a Revolução Gloriosa. E mais do que isso, é estabelecido o princípio, ou a regra, se você preferir, de que jamais um católico romano sentaria novamente no trono da Inglaterra. E tem sido assim desde então.